Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos da família na nova aliança. Tá? E eu quero aqui trazer todas essas bênçãos de Deus no ensino em 3 partes apenas: paternidade, maternidade e descendência. Tá? Vamos falar sobre essas 3 coisas: paternidade, maternidade e a descendência. Você crê que a sua família é abençoada? Amém? Fala assim: a minha família é abençoada e a minha família é uma bênção. Abra comigo Atos capítulo 3, irmãos. Vamos ler Atos 3, 25. Atos capítulo 3, versículo 25. Nós adoramos a Deus, louvamos a Deus. E agora vamos para o momento da palavra de Deus. Diz assim: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos ou famílias da terra serão abençoadas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ministra cada coração, cada família, Senhor, essa segunda noite do Seminário da Família, trazendo para nós boas perspectivas, Senhor, da vida em família e da Tua verdade sobre cada família aqui. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, revigorados. Que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Assim nós cremos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler agora o texto sombra dessa realidade que nós lemos, que é Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nós lemos uma realidade, e agora nós vamos ler a sombra do Antigo Testamento, 12, 3. Gênesis 12, 3. Diz assim: abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Então nós temos aqui 2 textos, onde o texto de Atos está citando esse de Gênesis. O texto de Atos está mostrando esse texto de Gênesis, dizendo assim: olha, isso aconteceu com vocês. O Senhor tinha falado para Abraão isso, e isso em Cristo se cumpriu na vida de vocês. A palavra de Deus, ela mostra que lá na cruz, Jesus abençoou a minha família e a tua família. Todos aqueles que creem são descendência de quem, irmãos? De Abraão. Todos que são da fé são descendentes de Abraão. Quando o Senhor disse: olha, em ti serão abençoados, está dizendo todos aqueles que são da fé como Abraão. E todos aqueles que são da fé como Abraão, eles têm as suas famílias abençoadas. Amém? Nós temos famílias abençoadas, essa é uma verdade. Nós não podemos perder a nossa vida por causa de uma circunstância que acontece. Alguma acontece, a gente fica na dúvida: será que a minha família é abençoada? Será que a minha família será abençoada? Não, a família é abençoada. Não importa a circunstância que eu estou passando, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Então lá em Gênesis o Senhor prometeu: em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Lá em Gênesis, sombra. Na nova aliança, Atos está dizendo assim: olha, vocês têm essa bênção está sobre vocês. Essa bênção dos profetas, essa bênção que Deus prometeu a Abraão está sobre todas as famílias agora. Todos os que creem. O Senhor falou essa promessa, somente um povo era abençoado, somente Israel. Mas em Cristo, ou na fé que nós temos, que os filhos de Abraão pela fé, então todos aqueles que estão nessa fé têm essa bênção. Não é por causa de uma nação, mas é por causa de Jesus que a nossa família é abençoada. Então essa é uma verdade para mim e para você. Você tem que saber hoje que a tua família é uma bênção, que a tua família é abençoada e que nada pode mudar isso. Aquilo que Deus abençoou, abençoado está, diz a palavra. Amém? E eu quero falar então dessas 3 bênçãos.
A primeira bênção é a bênção da paternidade. A bênção da paternidade, ela está, eu não estou falando aqui de ter um pai na casa e de ter uma mãe, eu estou falando da bênção da paternidade de Deus, da bênção da maternidade de Deus sobre nós e da bênção da nossa descendência. Então a primeira bênção que eu quero falar sobre vocês, que está sobre a nossa família, perceba que o culto de hoje é para trazer luz à nossa mente, ao nosso entendimento do que é uma verdade sobre nós. Esse culto aqui não é para você dizer assim, vai acontecer. Não, é para você descortinar tudo e dizer, isso tudo é meu. Isso tudo é da minha família. Então a primeira bênção é a bênção da paternidade. A palavra de Deus menciona Deus como nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. A bênção da paternidade de Deus está sobre a nossa vida. E o Pai, ele tem algumas características sobre nós, Deus o Pai. Não estou falando do teu Pai, nem do meu Pai. Eu estou falando do nosso Pai, que é Deus. E para representar essa bênção de paternidade, eu quero ilustrar, assim como Jesus ilustrou, sobre o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele teve duas atitudes muito interessantes que mostram a bênção da paternidade sobre as famílias que estão na fé. Toda família que está na fé, você está na fé, irmãos? Essa bênção está sobre a tua vida. A bênção da paternidade. E a primeira coisa que nós vemos ali é o cuidado. O cuidado do pai do filho pródigo. Ele cuidou até que ele saia de casa, mas ele cuidou também quando ele voltou para casa. Então, o cuidado do pai do filho pródigo ele cuidou antes e ele cuidou também depois. Durante ele estar lá, ele também era uma espécie de cuidado, você já vai entender isso, mas eu só quero antes falar para você sobre esse cuidado de Deus. Nós muitas vezes nós temos muitos medos, né? Nós somos seres humanos que a gente tem muito medo. A gente tem muito medo, principalmente quando as coisas estão muito ruins, quando as coisas estão indo de mal a pior, como nós falamos aqui sexta-feira à tarde. Nós somos seres humanos que estamos sempre com algum medo de acontecer alguma coisa, de alguém da nossa família acontecer alguma coisa, de essa enfermidade ser uma doença maior, de eu perder o emprego e o que vai ser de mim. Nós somos pessoas que a gente sempre tem algum medo sondando a nossa vida, nos rondando. Eu não irmão, ou é eu só, ou alguns irmãos que vêm conversar comigo. Você é todo corajoso, nunca tem medo de nada. Não, nós temos que parar com essa hipocrisia que a religião tenta impor para as pessoas e dizer assim, não, você tem que se mostrar como super corajoso, porque a gente não é. A gente tem os nossos medos na semana. Quantos medos você teve essa semana? De alguma enfermidade, de algum problema, de não receber algum dinheiro que você tinha para receber, de alguma coisa que está na mão do advogado, que você pensou, quem sabe, em não receber, mas de repente, quando você vai para a palavra de Deus, ou para aquilo que você ouve da palavra de Deus, esses medos vão embora. Mas não quer dizer que a gente esteja imune a esses medos, e todos nós passamos por isso. E a palavra de Deus mostra o pai do filho pródigo cuidando desse filho antes e cuidando depois. Depois que ele volta, porque pai cuida quando tudo está bem, mas pai também cuida quando tudo está mal. Pai cuida quando merece e pai cuida quando não merece. E eu quero sim trazer isso aqui para o nosso dia a dia, porque esse seminário ele tem uma espada de dois gumes, né? Ele nos ajuda a entender as coisas espirituais, mas ele também nos ajuda a refletir na nossa vida diária. E o pai do filho pródigo, ele cuidou quando ele saiu, mas quando ele voltou, ele não foi dar um sermão no filho e dizer, olha só rapaz, olha o que eu disse para você.
Não era para sair e dar um sermão, ou quem sabe dar uma surra. Ele não fez nada. A única coisa que ele fez quando o filho voltou foi cuidar dele. Porque pai cuida quando não merece, quando merece, e pai cuida quando não merece. Nós, às vezes, no nosso lar, nós somos muito a ferro e fogo com as pessoas que estão à nossa volta. E a gente é mais assim, claro, com quem está à nossa volta, porque é com quem a gente convive. Mas a gente é mais assim com essas pessoas. Mas o Evangelho vem trazendo outra perspectiva de família, dizendo assim: olha, você cuida da sua casa e da sua família não só quando as coisas estão bem, mas quando tudo está mal também. Você apoia não só quando te deram ouvido, mas apoia também quando não te deram ouvido. Porque às vezes quando não dão ouvido para a gente e para os conselhos que a gente dá, a tendência da gente dizer: então tu vai ver, então não cuido mais, eu lavo as minhas mãos e não sei o quê. Porque a gente quer que seja feito do nosso jeito. A gente quer que tudo seja feito do nosso jeito, às vezes no nosso lar, na nossa casa. Mas a perspectiva do Evangelho é: se não te deram ouvido, você estende a mão igual. Porque você foi chamado de graça, pela graça, para a graça. Você foi chamado para receber graça, mas também para manifestar a graça. Então, na nossa casa, nem sempre tudo vai sair mil maravilhas, e não sai, não é verdade, irmãos? Não sai mil maravilhas entre o casal, entre a família toda, entre pai e filho, não sai mil maravilhas. Ninguém aqui pode dizer: é mil maravilhas, pastor. Então você vem aqui pregar no meu lugar, que você está muito mais preparado que eu, porque eu tenho certeza, em toda essa experiência que eu tenho, tanto de casamento quanto de tratar pessoas no Evangelho, de que não é mil maravilhas nenhuma família. Por isso o Senhor está dizendo e mostrando para mim e para você: tem a bênção da paternidade. Qual é a bênção da paternidade? Mesmo quando não sai do seu jeito, você não desista e continua apoiando quem está do teu lado, mesmo que não tenha te dado ouvido. E é só isso mesmo, irmão, que eu vou falar agora. Não tem mais nada. É só isso mesmo. Essa é a palavra dessa parte de paternidade. É só isso mesmo. Eu ia escrever um monte de coisa sobre isso, mas não é só isso, vai bastar. Mesmo quando não te dão ouvido, e mesmo quando não sai do jeito que você queria, apoie o esposo, a esposa. Porque às vezes a tua perspectiva, irmão, não vai ser para toda a tua casa, não vai ser para toda a tua família. Mesmo assim você apoia quando estão te dando ouvido. O pai do filho pródigo apoiou enquanto ele estava na casa: está fazendo tudo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, filho maravilhoso, está aqui. Quando ele saiu e voltou todo arrebentado, o pai cuidou também, porque pai cuida também quando não merece. E eu e você, toda a família que está debaixo da graça de Deus, ele também apoia os seus mesmo quando não merece. Isso vai contra um monte de dizeres de coach por aí, né? De coaches, de gente falando asneira, tudo que é lado na internet. Mas o Evangelho está dizendo isso para mim e para você. Se ensinaram você a expulsar pessoas quando erram, o Evangelho ensina eu e você a acolher os que erram. Então esse negócio da gente ser na nossa casa a ferro e fogo, e né, tudo para nós é motivo para a gente ser pessoas, né, que tem pavio curto. Então isso no Evangelho não funciona. Porque o Senhor mostra para mim e para você que eu e você, quando todos estão errando ao nosso redor e não merecem mais a nossa ajuda, eu e você estamos ali para agir com graça sobre eles. E é só isso. A paternidade de Deus está sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a tua família, para a gente agir com graça. Haja com graça com aqueles que não te deram ouvido.
haja com graça com aqueles que erraram com você. Você acha que o filho pródigo não errou com o pai dele? Não, ele só saiu de casa, pastor. Não, ele errou, porque ele pediu a herança, e quem recebe a herança é só quando morre. Em outras palavras, o filho estava dizendo assim: pai, para mim o senhor morreu, me dá essa herança aí, porque a herança só recebe quando morre. E mesmo assim, quando o filho volta, o pai age com ele com graça. Nós não fomos chamados para agir de outra forma. A bênção de Deus está sobre a nossa casa, a bênção de agir com graça sobre todos aqueles que agem conosco, às vezes de uma forma ruim, que nós não esperávamos, mas eu e você somos cheios da graça, do favor que eles não merecem. Glória a Deus. Haja com graça, irmãos. Sabe, você lembra de José, da história de José? José, quando começaram a passar fome, aqueles que fizeram um monte de maldade para ele, que eram os irmãos dele, quando chegaram diante dele, agora para receber comida, quando eles descobriram que era um José, eles ficaram apavorados, porque pensaram que agora, como eles tinham feito muito mal para José, José agora ia matar eles. Mas foi o contrário. José disse assim: olha, Deus transformou todo o mal que vocês fizeram a mim em bem. Então eu não vou fazer mal a vocês, eu perdoo vocês, eu vou dar comida para vocês, eu vou ajudar vocês. Vocês me venderam como escravo, vocês me maltrataram, me machucaram, me feriram, mas eu não vou fazer igual com vocês. A minha atitude com vocês é de graça. É difícil, né, irmãos? Você pode estar olhando para mim dizendo assim: pastor, você não sabe como é difícil alguém errar um monte com você e você agir como José. Mas eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós temos a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. E eu não estou dizendo que isso vai ser de uma hora para outra, eu estou dizendo que hoje o Espírito Santo está tratando alguma coisa em mim, em você, outro dia ele vai tratar outra coisa até que a gente consiga fazer isso. Não estou falando aqui para a gente ser pessoas agora, ainda que muitos de nós já consigam com facilidade, porque isso já vem sendo trabalhado pelo Espírito Santo há muito tempo. Mas muitos de nós é difícil agir com graça com alguém que tanto errou conosco, e mais, alguém da nossa casa, alguém da nossa família, alguém do nosso convívio. Irmãos, quem mais vai machucar a gente não é de fora, é da casa da gente, é de perto. Quem mais vai machucar a gente é os de perto. Por isso a bênção da paternidade, a bênção da graça de Deus está sobre toda a família que está na fé, irmãos. Se você está na fé, a bênção da paternidade de Deus está sobre você. Deus te aceitou quando você está com Ele, mas Deus também te recebeu quando você veio todo quebrado. Deus te recebeu também. É a bênção da paternidade. Você chegou arrebentado e Deus amou você, não jogou nada na sua cara, mas Ele disse para você: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não foi assim que Ele agiu conosco? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não foi assim? A gente não chegou todo arrebentado diante de Deus? E Deus dizendo assim: eu sempre te amei, você nem pensava em mim, mas eu sempre te amei. Você chegou assim agora e eu recebo você agora assim. Então essa é a bênção do quê? Da paternidade. A paternidade acolhe. Glória a Deus. A paternidade de Deus, ela é para acolher. Mas tem um segundo ponto dessa parte da paternidade do pai do filho pródigo, que é a disciplina também. Para você que estava aí dizendo: pastor, então eu vou ter que aceitar tudo, porque tudo tem que agir com graça, eu vou aceitar tudo. Não, agir com graça também se chama disciplina. É preciso também saber que Deus nos disciplina. Não é o que diz a palavra de Deus? Que Deus é um pai que nos ama, e o filho que ama, ele disciplina. O pai do filho pródigo também disciplinou o filho pródigo. Eu e você na nossa casa também precisamos aprender a disciplinar. Graça não é aceitar tudo, é aceitar a pessoa para tratar ela. Graça ajuda a pessoa a ficar melhor.
mas não diz assim, não, fica assim mesmo, não. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que ele, o pai do filho pródigo, ele disciplinou. Como que ele disciplinou, irmãos? Eu não vi nada. Quando ele chegou, não vi nada. Não, ele disciplinou. Porque quando o filho pródigo foi, o pai não foi lá dizer assim, ai meu filhinho, vem cá. Você vê na Bíblia o pai do filho pródigo indo atrás dele? Não, porque a disciplina é, deixa. Escuta o que eu vou dizer para você. O ser humano, ele sempre está aprendendo. Ele sempre está aprendendo, ouça isso, sempre. O ser humano aprende quando acerta, mas o ser humano também aprende quando erra. O pai do filho pródigo deixa ele ir e errar, porque é uma forma de disciplina. Deixa errar. Deixa errar. Às vezes a gente fica apavorado, né? A gente em casa, às vezes com os filhos, a gente fica apavorado. E até quando é pequeno, né? Mas a gente está ajudando. Ontem eu falava isso para algumas visitas que nós fizemos com o pastor João. Fizemos visita lá na Feliz, fizemos visita em outros irmãos. E eu estava dizendo, a gente, quando tem filho, a gente está começando a caminhar o filho e a gente pega na mãozinha e diz, vem, vem. Aí começa a caminhar, depois quer sair para tudo que é lado já, né? E a gente diz assim, filho, só não vai para ali que tu vai cair. Caiu. Aí de novo, né? Levanta, você ajuda a levantar, irmão? Ajuda a levantar e diz assim, não vai para ali, a mãe está falando, não vai para ali, que ali vai cair. Aí vai correr, irmão, para onde você não. Aí ele corre de novo lá. Aí você deixa, né? Você deixou e caiu. Aí isso acontece 2, 3 vezes até que a própria criança, meu pai tem razão, toda vez que eu venho para cá eu caio, ele tinha falado. Mas ele falando, não aprendi, eu tive que cair para aprender. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Disciplina não é você fazer tudo pela pessoa. Você pode disciplinar ela, deixando ela fazer do jeito que ela quer. Porque ela vai aprender às vezes acertando, mas ela também vai aprender errando. Você não aprendeu errando? Você aprendeu acertando e errando. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa volta, haja com graça. Deus deixou eu e você um tempão também. Ele não foi lá onde a gente estava e sacudiu a gente e deu uns tapas na gente, mas eu já não te falei. Não, ele só recebeu a gente de volta. E a gente aprendeu, não aprendeu? Quantas coisas a gente aprendeu errando. O pai deixou, não insistiu, porque faz parte da disciplina ensinar, mas não superproteger. Não faz parte da disciplina superproteger. O ser humano, ele sempre vai aprender. Sempre. Ou acertando ou errando. Mas ele sempre aprende. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu apenas vou confiar em Deus, cuidar e disciplinar, porque na minha casa tem a bênção da paternidade de Deus. O Deus que está me ajudando em todas as coisas, me fortalecendo, me cuidando e me disciplinando. Toda família que está debaixo da graça, não falta a bênção da paternidade de Deus. Fala assim comigo, na minha casa não falta a bênção de Deus. E depois a bênção sobre toda a família que crê, a bênção da maternidade. Tem a bênção da maternidade, sim, pastor. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 49:15. Será que uma mãe poderá esquecer do seu filho que ainda mama? Então não é só do seu filho que ainda mama, e deixar de ter compaixão do próprio filho? Será que isso pode acontecer, irmãos? É que é muito difícil de acontecer, porque esquecer do filho que ainda mama, se a mãe esquece, o filho lembra, né? Tinha esquecido, tem que dar mamar. Então mesmo que a mãe esqueça, o filho vai lembrar. Então é muito difícil de acontecer isso, é ou não é, irmãos? É muito difícil, né? Mesmo que é muito difícil, mas a palavra de Deus diz, olha, e ainda, né, deixará de ter compaixão dele, quer dizer, não vai se compadecer desse filho que ainda mama,
Mas mesmo que isso aconteça, eu nunca me esqueceria de vocês. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui para todas as mães, todas as irmãs que estão aqui no Seminário da Família. É claro que é que nem eu disse, é uma espada de dois gumes, né? Tem a parte espiritual que nós estamos vendo as verdades de Deus sobre nós, mas tem essa parte do dia a dia nosso, né? Porque Deus deu tanta graça para as mães, né? Deus deu tanta graça para a maternidade que acompanha as famílias, e essa graça que Deus deu é realmente para isso, é para cuidar bem dos filhos. E é uma parte bem teológica aqui o que eu vou dizer, irmãos, mas a gente tem estudos sobre isso, eu não falo isso em cultos, né? A gente fala isso em estudos mais profundos. Mas a palavra Espírito Santo, no original, ela remete à mãe, a feminino, você sabia disso? Ela remete ao feminino, não a masculino, como a gente tem na nossa concepção aí arcaica, né? Mas essa palavra Espírito Santo, ela remete ao feminino, né? Só vou jogar isso no ar, só para você refletir na tua casa, e quando você quiser participar de um estudo teológico, participar com a gente, mas só vou deixar isso. Nós estamos Deus mostrando a sua paternidade, e quando Jesus foi, ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, mas vou deixar o Espírito Santo com vocês, né? Quer dizer, eu não esqueço de vocês, mesmo que uma mãe física esqueça de vocês, tem o Espírito Santo. Eu não vou dizer isso aqui, mas porque vai dar uma... Esses dias até um pastor aí falou, né, sobre o Deus Mãe, e o pessoal rachou ele na internet aí. Mas você entendeu, né, irmãos? Você entendeu. E pode ser ainda que algum engraçadinho pegue ainda um corte e diga que eu estou falando uma heresia, né? Que não entende como Deus cuida de nós, como um pai, mas também como uma mãe. Você consegue entender essa revelação que eu estou trazendo para você, irmão? O cuidado de Deus? Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, que o Espírito Santo ministre o teu coração mais e mais, em nome de Jesus. Mas nunca deixa, as irmãs que estão aqui, nunca deixe que as dificuldades com seus filhos dizerem que você é ruim, que você é fraca, porque Deus já te deu uma identidade. Esse seminário da família é para trazer cura também ao coração das mães aqui, ou das esposas. Nunca deixe que as situações digam que você é fraca, que você é ruim, que você fez um mau trabalho. Deus já te deu uma identidade, Deus já te deu a bênção da maternidade. O Senhor já te deu essa bênção, é sua. Mesmo que você tenha falhado em algum momento, mesmo que você tenha falhado alguma hora, Deus, Ele sabe que a graça dEle está sobre você, e você não precisa desistir nunca, jamais, porque mesmo que você tenha falhado, você tem um Deus Pai que não falha com você. Deus nunca esperou que você não falhasse. Você sabia que Deus nunca esperou que você não falhasse? É interessante, né? O pastor João viu as visitas que a gente faz, como as pessoas ficam olhando as falhas delas, né? Olhando as falhas delas assim, os erros delas. Deus nunca esperou que a gente não falhasse, irmãos. Deus nunca esperou que você não falhasse como mãe, como pai. Deus nunca esperou que você não falhasse como esposo, como esposa. Pelo contrário, Ele conhece a nossa fraqueza, sabe que somos. Deus espera é que ao a gente saiba o colo que a gente pode encontrar misericórdia, compaixão, amor, sustento e força para levantar. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente saiba encontrar o socorro. E o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Você tem o seu socorro. Agora, irmãs, nunca pense que você tem, nunca se culpe, nunca que você é ruim, porque não como você queria, a maneira que você agiu com seus filhos, não saiu como você queria, o teu casamento, essa culpa do teu coração, escute, tire toda a culpa do teu coração, porque Jesus hoje quer
você e tirar toda a culpa. Está livre de culpa, não há condenação para quem está em Jesus. E mais, se até agora não foi, a partir de agora as coisas velhas passaram, tudo se fez novo em nome de Jesus. Aleluia, você crê nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Você precisa querer dar conta de tudo, nem os nem as irmãs, ninguém de nós. Porque mesmo que um venha falhar, eu disse ali, né? Mesmo que aconteça de uma mão você, eu não me esqueço de você. Então, mesmo que um dia aconteça de você falhar, de eu falhar, de nós falharmos no nosso lar, nós temos um Deus lá sustentando tudo, cuidando tudo. Olha que maravilha, Deus cuida de tudo. Tem Deus cuidando de tudo, recuperar para restaurar. Eu falo esposo, tenho para restaurar tudo, cantar para você. Eu falei com o filho, tem um Deus lá também para você, para restaurar você, para trazer de volta tudo que foi perdido, para restituir tudo de volta. Tem um Deus na minha casa, tem um Deus na tua casa, tem um Deus na nossa família, tem um Pai lá na nossa vida. Quantos creem nisso? Eu creio, nada nunca está perdido. Sempre Deus tem um jeito para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saia cheio de esperança hoje desse lugar. Saia desse lugar hoje cheio de esperança para a sua família. Saia desse lugar hoje, irmão, colocando filho, tudo, e dizendo: Pai, eu estou abençoado, eu sou abençoado. Eu sei que algum tentou dizer para mim que não, mas eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que eu já sou abençoado, que a minha família já é abençoada. Aleluia. Glória a Deus. A bênção dessa Abraão, para todos que creem, bênção temos sobre a descendência, sobre a nossa genealogia. Irmão, você já fez a sua árvore genealógica da sua família? Você já fez isso? Não, nunca fez? Você já viu quem é os bisavós? Alguém conheceu o bisavô aqui, irmão? Deixa eu ver. Tem alguém? Tem. Alguém conheceu o bisavô? Avô, a maioria conheceu, né? Avô e avó, né? Então isso é a nossa genealogia. Nós temos uma genealogia. Como foi os teus bisavós? Pastor, né? Olha, irmãos, os meus é bem próprio, né? Os meus familiares, né? Olha, a minha descendência, eu via, quando eu era pequeno, meus tios, o pessoal lá da fronteira, lá o pessoal brigava de facão, né? Na fronteira, lá o pessoal briga de facão. Aí eu até ouvi eles comentando assim: quando eu risquei o facão, não sei, eu ouvi os comentários, quer dizer, passar no chão antes de brigar, né? Passava no chão, riscava o facão e começavam, brigar de facão. Eu não brigo nem com uma formiga, imagina de facão, né? Mas tem na minha descendência gente que brigava de facão, né? Na minha descendência tinha gente que gostava do goró, de beber bastante. Na minha descendência tem gente que, sei lá, você imagina, né, irmãos? Que mais que não deve ter? Na sua também, não tem? Não, pastor, na minha todo mundo era freira, padre, pastor. Isso era pior então. Irmãos, na nossa descendência tem de tudo, não é? O sangue que corre nas nossas veias tem de tudo, irmãos. Tem gente que gostava, sei lá, de roubar, de matar. Não tem? Ai, credo, pastor, Deus me livre. Não, Deus não livrou, não. Você está aqui. É o mesmo sangue daquele lá, de 200 anos atrás. É o mesmo sangue. Credo, pastor, agora derrubou toda a mensagem que o senhor pregou, dizendo que era abençoado. Não, você escute que eu vou falar para você. Mateus capítulo 1, versículo 16.
a bênção da nossa genealogia, da nossa descendência. Mateus 1,16. Mateus 1,16. Você que não gosta de ler genealogia, né? Quando você vai para a genealogia, você já pula. Começa a ler para você ver. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Aqui é o final, né, da genealogia. Mas se você ler toda ela, eu só li o final para a gente ganhar tempo, né? Só para mostrar para você a genealogia. Mas se você ler toda a genealogia de Jesus, você já viu quem você encontra na genealogia de Jesus? Você pode olhar para Jesus e dizer assim, nossa, Jesus era bom, porque só tinha gente boa. No finalzinho ali, né? Jacó gerou José. Aqui já está ruim a genealogia já. Que Jacó já era um enganador, né? Já está ruim. Mas você vê na genealogia de Jesus prostitutas, você vê na genealogia de Jesus Jacó, o enganador. Então você vê na descendência que antecede Cristo, você vê um monte de gente que era gente que ninguém queria perto, que eram pessoas, irmãos, de todo tipo, que erravam de todas as formas. Aí chega Jesus. Antes dele, tinha gente de todo tipo, mas chegou Jesus. Você não entendeu? Antes de você, tinha gente de todo tipo, mas chegou você. Antes de você, tinha gente de todo tipo, mas nasceu você. A nossa genealogia, a nossa descendência antes de nós não importa, o que importa é agora. Nós nascemos para quebrar tudo aquilo que veio até nós até agora, e a partir de agora, ser uma genealogia e uma descendência abençoada. Não importa quem veio antes de nós, o que importa é quem nós somos agora, para manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Jesus nunca negou, por isso que eu digo, olha, na minha família era assim, assim, assim. Eu não tenho vergonha disso. Jesus nunca negou quem veio antes dele. Jesus nunca negou. A gente não tem que ter vergonha de quem era o meu avô, de quem era a minha avó, de quem eram os meus pais, de quem era a minha mãe, de quem eram meus bisavós. Não tem vergonha de nada, porque o que importa é que agora eu sou abençoado. O que importa é que agora você é abençoado. E não importa a história que eles contaram até você, o que importa é agora a história que você vai contar. Aleluia! Eles contaram uma história até você, agora você faz uma nova história. Glória a Deus! O caderno de história riscado e rabiscado deles veio até você. Você tem um caderno em branco agora. Você faz a história nova. Aleluia! Glória a Deus! É uma história escrita. E eu concordo com essa canção, é uma história escrita pelo dedo de Deus, aleluia, que não é nós, é o próprio Pai que está nos ajudando a escrever uma nova história. Então você não tem maldição antiga na tua casa, você não tem maldição de antepassado, você não tem maldição, senão Jesus era um maldito, Jesus já nasceu amaldiçoado. Não, Jesus nasceu para dizer assim, olha, não importa quem veio antes, não importa as falhas dos meus antepassados, Deus agiu com graça até eu chegar aqui. E Deus agiu com graça até você nascer. E você nasceu para trazer um novo tempo. Aleluia. Você nasceu para abençoar e ser abençoado. Amém, irmãos? Escute, você nasceu para abençoar. Aleluia. Você nasceu para ser uma bênção de Deus aqui. Nós não precisamos ter vergonha de nada. Agora nós temos graça para andar a vida que Deus preparou para nós. Toda a família debaixo da graça, escute, tem a bênção na sua descendência. Não importa o passado da tua família, porque Deus fez tudo novo em você. Eu vou repetir, não importa o passado da tua família, Deus está fazendo tudo novo através de você. Não importa o passado da tua família, Deus está fazendo tudo novo através de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu era pequeno, irmãos, o meu avô, como eu não cresci com meu pai, nem conheci,
às vezes o meu avô dizia algumas coisas assim, tipo, contra ele, né? Dizia assim, tipo, para mim não ir pelo caminho que ele teve, né? Não sei o quê, falava muito de bebida, que meu pai não sei o que bebia, e não sei mais o que, sabe? E falava mal dele, e aí eu, poxa, tem, né? Tem isso aí na família. Ele falava mal. E todas aquelas coisas más que falava do meu pai, eu nunca aceitei na minha vida. Mesmo sendo verdade ou não, para mim não me interessa, porque eu creio numa palavra, e eu sempre ensinei isso, que em Cristo a gente é enxertado em Jesus. Então, eu não importa o que passou na minha casa, o que importa é que agora eu estou em Cristo, e a partir de Jesus é uma nova natureza, aleluia, é uma nova natureza. Você sabe como funciona enxerto, né, pastor Alcides? O pastor Alcides dá para dar uma aula para nós, como é que funciona o enxerto, né? Se é 2 plantas que sai dali uma nova, nós somos enxertados em Cristo, e de Cristo uma nova planta, uma nova vida, aleluia, irmãos. Então você é uma nova pessoa, e eu nunca gostei de estar também elogiando coisas, sabe, tem gente que acha bonito às vezes, né, olha assim para o passado e diz assim, não, meu pai, eu vou te contar, meu pai tinha 2, 3, 4 mulheres, mas isso não é bonito? Não sei porque dá risada, isso não é bonito, você nem tinha que querer se comparar a uma coisa dessa, porque em Cristo você é uma nova criatura, tinha que ver minha mãe bebia de se jogar no chão, eu não sei porque que as pessoas contam essas coisas às vezes rindo, não sei se é de tão nervoso, ou se acham bonito mesmo, né? Isso não tem nada de engraçado. Às vezes que eu via as pessoas, às vezes assim, eu via até, sei lá, tio meu, às vezes batendo na minha tia por causa da bebida. Se eu não quero isso para mim, nem para minha vida, nem para minha família, você entende, irmãos? Em Cristo nós temos uma nova vida. Saia daqui vivendo uma nova vida hoje, dizendo, na minha casa tem a bênção de Deus, na minha família tem a bênção de Deus. E se tem alguma coisa ainda, irmãos, se na sua família você vê vícios, coisas que têm atrapalhado a tua família, você não se culpe, você não desista, não desanime, você olhe para Jesus e diga, Jesus, eu não tenho força, mas eu tenho o Senhor, e o Senhor é que me fortalece, aleluia, eu não posso sozinho, mas eu tenho Deus que me fortalece, então eu não vou ser vencido por nada das coisas, a minha casa é abençoada, a família é abençoada, e eu sou abençoado em nome de Jesus. Essa é a nossa posição, essa é a nossa posição, glória a Deus. Vamos orar junto, irmãos? Glória a Deus, vamos declarar a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sabe, declarar assim para nós, porque ela já está sobre nós, né?